Bom, agora a gente fala da aprovação de um texto em Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que impõe uma nova taxa sobre serviços de streaming, apelidado de PL da Globo. A proposta poderá atingir plataformas com faturamento anual de 350 milhões de reais, como Netflix, Prime Video e YouTube. O texto prevê pagamento de até 4% do faturamento, que será repassado ao cinema nacional por meio da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, a Condecine. O deputado Marcel Van Hatten afirmou que a verba arrecadada com a taxação acabará bancando justamente a produção de conteúdo de emissoras como a Globo. A oposição também critica e diz que a sanha arrecadatória do governo vai gerar mais tributo, o que na prática vai ser repassado ao consumidor na forma de mensalidades mais altas. O projeto segue para o Senado para votação e, se aprovado, então passa a valer como lei. Marcília, quero entender alguns pontos. A oposição já falou que é possível que haja um repasse, já que vai ter essa taxação aí até de 4%, o valor da mensalidade pode ficar ainda maior. Esse fundo que vai receber parte desse valor vai financiar a produção nacional, que acaba aí com algumas emissoras que detêm praticamente o monopólio de produção audiovisual no Brasil. E você pontuou mais um fator ali na sua rede X, que a gente está sempre de olho aqui acompanhando. Parece que tem, não sei se dá para dizer um jabuti, porque tem alguma conexão, mas tem um artigo ali que equipara a rede nacional, rede social com serviço de streaming. E aí que abre margem para mais censura no país. Explica para a gente esses pontos. É isso. Quer dizer, é uma bomba, né? É uma bomba atômica, mais uma. Todo dia tem uma. Mas você resumiu bem, Paula. Quer dizer, então você agora tem uma taxa que esses streamings vão pagar para esse fundo de produção para a produção de conteúdo nacional. Óbvio que essa taxa vai cair no bolso do consumidor. Então vai ficar mais cara a assinatura de todo mundo que assina streaming, serviço de streaming, plataformas audiovisuais. E esse fundo de produção nacional, claro que vai ser determinado por Ancine e essas agências totalmente ligadas ao governo e que vão dizer o que é o produto nacional que eles querem. Quer dizer, a Globo está contente. A Globo está contente porque ela não só é a grande produtora de conteúdo nacional, como ela é a grande produtora desse tipo de conteúdo nacional, que é woke, identitário, e que com certeza serão esses os conteúdos que os parâmetros da Ancine escolheram. Então, enfim, conteúdos woke identitários acabarão recebendo esses subsídios. Aqueles conteúdos que provavelmente ninguém quer ver serão os beneficiados por justamente essas taxas que serão dedicadas do nosso bolso, do bolso do assinante. E aí entra esse ponto das redes sociais que está meio disfarçado nesse projeto, porque o artigo 4º, inciso 10º, ele, numa redação bastante confusa, rocambolesca, né, ele equipara, e isso é possível de interpretar, ele equipara as redes sociais aos serviços de streaming. E ao equiparar redes sociais com streaming, eles permitem que todos esses problemas que nós estamos apontando, no que couber, também sejam aplicados às redes sociais, às plataformas digitais. Então, por exemplo, se a Ancine vai ser a reguladora das plataformas audiovisuais para esse PL do streaming, a Ancine pode amanhã também se arrogar a ser a agência reguladora das plataformas digitais, X, Instagram e etc., e estabelecer multas, suspensões, cancelamentos dessas plataformas. Quer dizer, aquele desejo antigo do governo, do executivo, de ter uma agência reguladora para plataformas digitais, pode se fazer agora real a partir desse PL. Então é preocupante, porque a gente tem para as redes sociais, já tínhamos o STF fazendo a regulação própria, né? E daqui a pouco vem essa regulação à tona. Foi feita, eles estavam ali preparando o acórdão disso, etc. Enfim, eles regularam as redes por eles mesmos. Daqui a pouco isso passa a valer. E agora a gente também tem esse PL da Globo, do streaming, como assim tem sido chamado, interferindo também na liberdade de expressão e na censura às redes sociais. Olha aqui, Marcília, você soma tudo,
O resultado é o seguinte, no ano que vem vai aumentar consideravelmente o lucro da Globoplay. É isso aí que eles estão querendo. Quando eu me refiro ao cinema brasileiro, eu sempre me socorro da minha parceira Ana, porque ela sabe contar melhor que ninguém que Hollywood sem o governo americano nem existiria, certo, Ana? Aqui nem Ministério da Cultura tem, nem Ministério do Esporte tem. Não tem nada disso. Aqui a pessoa tem que ter um produto bom, se quiser uma boa bilheteria, se quiser algum retorno financeiro, tem que apresentar um bom produto. Mas como iniciar alguma produção? Vai ao banco, pede empréstimo, hipoteca a casa, vende o carro, e assim cada um segue apresentando o conteúdo. Se o conteúdo for ruim, sinto muito, o governo não vai te salvar, não. Bom, agora está nas mãos do Senado esse projeto, é isso? Inclusive exato. Com esse artigo... Com esse artigo é complicado. E esperamos que o Senado, né, mostre, então, enfim, que percebeu os problemas que a Câmara não conseguiu perceber e ou barre o projeto, ou barre pelo menos esse artigo. Quer dizer, a gente não precisa de mais um problema para as redes sociais. Não é possível que, enfim, nós sejamos realmente, num ano eleitoral, inclusive, não é? Regulados, as redes sociais voltem a ser reguladas de tudo quanto é jeito. Nas últimas eleições a gente já teve o X suspenso. Quer dizer, agora talvez eles não precisem suspender porque eles estão cercando as redes sociais de tal maneira que daqui a pouco elas não pode deixar elas abertas que ninguém consegue usar. Por isso que a gente quer distância do governo. Não temos verbas oficiais, não dependemos disso, não queremos nenhum tipo de ajuda. Tá? Se for boa, a Revista Oeste parece que pelos resultados, ponto final. Se for recusada pelos espectadores, pelos leitores, não está governo que resolva. Mas o governo brasileiro continua querendo fazer o cinema oficial, o teatro oficial, a poesia oficial. Primeiro com a Lei Rouanet, se a Lei Rouanet não tem tanto dinheiro, eles vão buscar em coisas assim. Quem é que paga a conta no fim? Nós. Somos nós. Mas, Silvio, dessa vez, em que pese a sanha arrecadatória do governo, quem chancelou foi a Câmara dos Deputados aprovando esse projeto, né? Esse texto que 4% do financiamento dessas empresas de streaming, a gente está falando de Netflix, uma empresa gigantesca, iria para esse fundo para sustentar cinema nacional. Nós estamos falando de 152 milhões de brasileiros que consomem esse conteúdo. Esse é o número. E, Augusto, você citava a Era Vargas agora há pouco, é mais ou menos parecido, né? É o consumo de conteúdo nacional. Olha só, estava procurando aqui, por exemplo, o artigo 5º prevê aspas, proeminência de conteúdos brasileiros e independentes. E o artigo 6º determina que os sistemas de recomendação ofereçam tratamento igualitário às obras nacionais e exibição obrigatória de conteúdo do governo. O artigo 8º obriga plataformas a oferecer conteúdos de comunicação pública, como vídeos produzidos por órgãos estatais. Esses conteúdos não poderão ser removidos automaticamente, mesmo que contrariem políticas internas das plataformas, e fiscalização e multas chegam a 50 milhões de reais. Vejam vocês, essas plataformas tão consumidas pelos brasileiros vão ter de exibir conteúdo do governo Lula. Serão obrigadas a exibir conteúdos do Sidônio.